Hoje a gente vai falar sobre a importância, né, o porquê fazer psicoterapia na terceira idade, se você sentir, né, se você ter esse interesse. Existe muito preconceito com a psicoterapia de uma maneira geral, em qualquer idade, né, mas na terceira idade ainda é uma questão um pouco falada, um pouco trabalhada. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E, bom, para quem não me conhece, está vendo essa gravação, eu sou a psicóloga Eduarda Naidel, sou doutora em psicologia clínica, especialista em gerontologia e em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação em terapia cognitiva sexual, estou me formando em terapia de casal e também estou me especializando em sexualidade humana, neurociências e comportamento e em psicologia positiva. Sou uma das integrantes da Rede Mente Sênior, que fala, né, que trabalha, estuda a questão da terceira idade, dos cuidadores, dos familiares, e no grupo Vínculos, falando sobre casal, família e sexualidade. No caso, eu sempre abordando o casal, a família e a sexualidade do idoso. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente vai falar sobre o envelhecimento, mas bem rapidinho, porque a gente já abordou algumas vezes esse assunto, né? A questão da heterogeneidade. Então, a velhice ela vai se dar de diferentes formas para as diferentes pessoas, né? A gente sempre fala aqui a importância da gente considerar o contexto, a vida daquela pessoa que agora tá chegando na velhice ou já está na velhice, né? Então, havendo perdas, essas perdas elas podem, né, ir em direções diferentes, dimensões diferentes. Então, uma pessoa, dentro de um contexto, ela pode vivenciar a velhice de uma maneira completamente diferente de uma outra pessoa que vai estar num contexto diferente, né? E, como eu sempre gosto de frisar, eu não gosto de diferenciar o desenvolvimento do envelhecimento, porque eu acho que ele é um contínuo, ele é algo que especifica, né, realmente um processo. Existem eventos biológicos, eventos psicológicos e eventos socioculturais específicos de cada fase da nossa vida. E, obviamente, no envelhecimento, esses eventos, eles vão ter algum tipo de influência na nossa vida, eles vão ter algum tipo de algum peso, né? E dependendo de como que esses eventos vão acontecer, quais vão ser as características deles, a gente vai ter uma resposta para isso, né? Então, a gente precisa saber que vai existir uma interação entre aquela pessoa, entre aquele sujeito e o ambiente. E essa interação vai provocar alterações na vida daquela pessoa, né, na infância, na vida adulta e na terceira idade. Então, a gente precisa ter essa noção, ter esse conhecimento. E aí, colocando de maneira bem resumida, o que é a resiliência? Resiliência é a capacidade da gente resistir a estressores. Então, situações que trazem para a gente preocupação, estresse, dificuldades, transtornos na nossa vida, precisam fazer com que a gente pare, reflita e busque uma solução para seguir em frente. A gente não pode simplesmente parar, né? O tempo vai continuar passando. A gente não pode deixar o tempo seguir e a gente ficar para trás, né? Algumas pesquisas falam a respeito da resiliência ser um traço da personalidade, né? Então, aí seria algo que a pessoa tem ou não tem, ela nasceu com aquilo ou não. Mas é interessante a gente pensar que a gente sim pode trabalhar a resiliência, a gente sim pode construir essa resiliência na pessoa. E na terceira idade, a gente tem algumas questões que podem, de fato, ser estressores na vida da pessoa. Doenças, então, muitas doenças e problemas de saúde na velhice, incapacidades, então, dificuldades de realizar certas tarefas, certas atividades, viuvez do parceiro, né, ou dificuldades financeiras. Então, esses aspectos são alguns dos possíveis aspectos dentro da velhice. Obviamente que tudo isso que eu falei aqui agora pode estar em outras fases, né?
mas especificadamente da velhice, são exemplos, e exemplos bem corriqueiros, nada muito diferente. E o idoso, ele pode ser resiliente? Sim, ele pode ser resiliente. Muitas das vezes as pessoas falam que, não, tem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não vou mudar do jeito que eu sou. E não, a gente, mesmo a gente já tendo passado toda uma vida agindo de determinada maneira, pensando de determinada maneira, a gente pode sim trabalhar esses nossos pensamentos, essa nossa maneira de ver as coisas, para que a gente possa se adaptar ao que está sendo apresentado para a gente. E tudo isso a gente pode trabalhar a regulação emocional, né? A gente pode... É importante que a gente se recupere de uma maneira mais rápida dos eventos adversos. Quanto mais rápido a gente se recuperar, melhor. É importante que a gente tenha sempre uma avaliação positiva da vida. Não é também a gente ser Alice e achar que está tudo lindo e maravilhoso, mas é a gente buscar, né, ter esse olhar mais positivo, buscar o que ali a gente pode aproveitar, né? Ter relacionamentos positivos com os outros, então buscar, né, amizades, buscar bem-estar com as outras pessoas, buscar ter um convívio agradável, bacana com outras pessoas. Obviamente, quanto menos sintomas depressivos, melhor. E quando a gente fala de sintomas depressivos, a gente não está falando de depressão em si. A gente está falando de pensamentos, de ações que a pessoa pode ter, que podem serem caracterizados como sintomas, mas a partir do momento que a gente observa que existem muitos pensamentos, existem muitas ações e comportamentos, né, que acendam uma luzinha para a gente, é investigar isso para ver a frequência, para ver o tempo, a duração que esses sintomas estão aparecendo, para aí sim a gente pensar em alguma coisa além. Olhar, né, para as nossas ações e observar as consequências positivas de tudo que a gente faz, né? Mesmo que alguma coisa não tenha dado certo de acordo com o seu primeiro olhar, tá, mas o que eu posso tirar de positivo? Tá, eu fiz isso, não deu certo para o que eu queria, mas o que eu posso olhar de uma maneira mais positiva, né? A gente buscar ter características pessoais mais favoráveis, né? A gente se conhecer, né? Saber o que a gente faz também, o que a gente promove na gente mesmo, para que essas coisas sejam características favoráveis a gente, né? Crer em alguma coisa, crer em Deus, crer em alguma divindade, praticar uma religião, a espiritualidade em si, ter fé em alguma coisa ajuda a gente a nos motivar, a nos dar força para seguir e para tentar entender um pouco do que acontece na nossa vida e de uma maneira geral. Ter mais satisfação com a vida. Então, quanto mais satisfeitos na nossa vida, melhor. E aí, para a gente buscar essa satisfação, a gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida, o que a gente espera da nossa vida, o que faria a gente satisfeito para que a gente vá buscar isso, né? E fazer mais autoavaliações positivas da nossa saúde. Óbvio que não é a gente se negar, a gente pode estar cheio de consultas nos médicos, com exames para fazer, com dor, tudo bem. Não é negar isso, não é a gente fingir que isso não existe e simplesmente por a gente estar vivo, a gente agradecer. Não, é ótimo que a gente esteja vivo e que a gente possa agradecer. Mas tentar, novamente, tá, o que eu posso então fazer para que a minha saúde melhore? Será que eu estou cuidando de mim, né? Eu estou cuidando de uma maneira positiva? Porque a partir do momento que a gente se olha com carinho, a gente vai ter algum tipo de reflexo no nosso corpo. E é isso que a gente quer. A gente quer olhar para o nosso corpo e falar, pô, estou gostando da minha saúde, estou gostando desse dessa minha, né, dessa minha movimentação, estou gostando dessa minha energia, dessa minha vontade de viver, de fazer coisas. Então, quanto mais autoavaliações positivas a gente tiver da gente, da nossa saúde,
né, do que a gente conseguiu na nossa vida, melhor. Ali eu falei, né, o idoso pode ser resiliente? Sim, ele pode, mas todo idoso pode ser resiliente? Não. Existem alguns casos, né, e não só de idosos, né, mas algumas doenças que, infelizmente, impossibilitam a gente trabalhar certos, né, certas características, certas maneiras da gente pensar, certas ações, atitudes nossas. E aí, um exemplo são as doenças neurodegenerativas, porque, de fato, a partir do momento que a gente vai perdendo certas capacidades, fica impossível da gente elaborar certos conhecimentos e elaborar estratégias para lidar com as adversidades. E aí, agora, assim, parando para pensar, vamos tentar ver se você se considera uma pessoa resiliente? Você consegue pensar em momentos da sua vida que você tenha tido alguma atitude resiliente? É interessante a gente parar e fazer essa reflexão, porque às vezes a gente fala, eu sou muito fraco, eu sou incapaz, eu só me frustro porque nada dá certo na minha vida é muito complicada. E se a gente for parar para observar a quantidade de situações adversas, né, de problemas que a gente enfrentou e seguiu em frente, isso mostra que a gente sim tem capacidade para se adaptar ao que está acontecendo, para mudar a nossa maneira de agir e lidar com aquilo. Então, é interessante da gente parar e pensar isso. Pô, às vezes eu tenho um pensamento de mim mesmo, com relação a mim mesma, como uma pessoa fraca, uma pessoa que não conquistou nada na vida, mas aí quando você para olhar a sua vida, você vê tudo que você passou, você vê todas as barreiras, todos os empecilhos, todas as situações que surgiram na sua vida e que você conseguiu lidar bem e trabalhar em cima delas para ser alguém melhor depois. E aí, como é que a sociedade ela olha para esse idoso? A velhice ela está sempre à margem, né? Ela sempre é marginalizada como o idoso, né? Aquela pessoa não é mais produtiva. Ok, ela pode não ser mais produtiva a nível da empresa que ela trabalhava, pode não ser mais produtiva a nível da clínica onde ela atuava, pode não ser mais produtiva a nível da escola onde ela dava aula, mas ela continua tendo papéis sociais muito importantes. Ela continua sendo um avô, ela continua sendo um pai, ela continua sendo um irmão, ela continua sendo um vizinho, um amigo. Ela é uma pessoa, ela é uma cidadã. Ela vai continuar estando aqui presente, vivendo e cheia de capacidades. Então, ela não simplesmente some, né? Ela continua sendo alguém. E essa geração de idosos de hoje em dia são os conhecidos baby boomers, que foram nascidos em 1950, 1960, e eles passaram por grandes transformações, eles estiveram presentes em épocas e sofreram e participaram de grandes transformações, seja no comportamento social, seja relacionado à sexualidade, à família e a relações de gênero. E aí um adendo é com relação às mulheres, porque muito mudou. Obviamente, ainda falta muita coisa a ser mudada, muita coisa a gente precisa melhorar de uma maneira geral na sociedade, em nós mesmas, na saúde, nas políticas públicas, mas de uma maneira geral, sim, houve muitas mudanças e coisas, transformações na vida das mulheres que buscaram mais qualidade de vida, conseguiram mais qualidade de vida, conseguiram mais autonomia, mais anos de escolaridade, mais espaço no mercado de trabalho, tiveram a possibilidade de ter menos filhos para se dedicar mais ao mercado de trabalho, simplesmente porque não queriam, conseguiam ser mais independentes financeiramente, mas também, com tudo isso, aumentou a carga de trabalho delas, né? A gente chama daquela jornada dupla em que se trabalha fora e trabalha dentro de casa. E além desse trabalho doméstico, a gente ainda tem o cuidado dos filhos, dos maridos e dos pais.
quando há uma situação em que os pais têm alguma doença, têm algum problema de saúde, muitas das vezes, se tem um casal de irmãos, o cuidado muitas das vezes vai recair na mulher e não naquele homem. Então, aí a gente acaba vendo que, de fato, houve transformações, mas nem tudo foi para melhor, né? A gente sempre tem ali, a gente tem que ter também essa crítica. Não significa que a gente sempre vai olhar as coisas num viés positivo, mas, ok, eu tenho essa crítica, como é que a gente pode tentar mudar? Como é que a gente pode tentar trabalhar, conversar a respeito disso? E aí a gente entra na psicoterapia, né? Teve uma reportagem muito bacana, eu lembro que saiu já há um tempo atrás, que falava sobre as pessoas com mais de 60 anos buscando terapia, entendendo o que era psicoterapia e querendo se conhecer, querendo trabalhar essas questões de autoconhecimento, questões mesmo relacionadas a transtornos, a doenças. E aí é que o Oduvaldo Rodrigues, ele fala, não sabia que minha cabeça podia causar danos a meu corpo. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente sente uma dor no nosso corpo, a gente corre para o médico, né, para o especialista. E muitas das vezes, quando a gente tem questionamentos, a gente tem angústias, a gente tem dificuldades de se entender, de trabalhar, enfim, de elaborar certas coisas, a gente não procura alguém que de fato vai ajudar a gente deixa para lá, né? Então, o psicoterapeuta, ele está ali para ajudar aquela pessoa que tem algum tipo de dificuldade, de questão, para que o corpo trabalhe de uma maneira homogênea, né? Em equilíbrio. E ali também a Júlia Grimaldi falando, voltei ao normal depois daquele estado horrível. Ela passou por uma depressão, por uma situação muito de muita capacidade mesmo, né? E aí, com a psicoterapia, ela conseguiu dar a volta por cima. E a Maria Tereza, ela fala, aos 30 anos não era a mulher forte que sou hoje. Então, não é também, a psicoterapia ela não é indicada só para pessoas que tiveram algum transtorno, algum problema mais grave. É para o autoconhecimento também, é para a gente entender quem a gente foi, quem a gente é e o que a gente quer ser no futuro. Né? A gente trabalhar, poxa, quais são os meus limites, quais são né, as minhas capacidades, até onde eu posso ir. Então, isso é muito interessante. Eu gostei bastante quando essa matéria já é um pouquinho antiga, mas quando essa matéria foi publicada, porque isso mostra uma mudança, né, de atitude, de pensamento das pessoas. E a estrutura da psicoterapia ela vai levar em consideração as relações do passado, né, as perspectivas do futuro, o contexto atual que aquela pessoa, né, na qual aquela pessoa está inserida. E a questão sociocultural é muito importante. É importante para que o psicoterapeuta ele tenha o conhecimento para entender um pouco onde que aquela pessoa está inserida e o que ele pode trabalhar ali com ela. A cultura, a sociedade, ela acaba apresentando para a gente muitas coisas que em cada um vai gerar uma crença internalizada, vai gerar um estereótipo. E é importante que a gente conheça o que o nosso paciente, né, ele está pensando, o que ele imagina, o que ele acredita, e o paciente, ele tem essa noção também, porque muitas das vezes ele não tem. Muitas das vezes é tão automático, já é uma coisa tão internalizada mesmo nele que ele não se dá conta. Então, por exemplo, muitos idosos, eles falam, eu tô velho e eu não sirvo para mais nada. Mas o que é estar velho para você? Né? Velho é meramente uma idade? Velho é uma incapacidade? Velho é você ter um determinado número de doenças? Servir para quê? Né? O que seria servir? Né? E mais nada. Tem diferentes contextos que a gente pode colocar aí, não servir mais para nada, é para absolutamente mais nada, para trabalhar, nem para ser um amigo, nem para cuidar dos netos, nem para fazer um esporte, ou para você conversar, né, com seus amigos.
Então, assim, são muitas questões que a gente pode trabalhar com um simples pensamento desse, né? Outro, agora não dá mais tempo para fazer o que eu sempre quis. Agora não dá mais tempo porque você está... É questão financeira, é uma questão que você cuida de outra pessoa, é uma questão de que você está sem motivação. E por que você não fez o que você queria lá atrás, né? Por que hoje você não pode fazer isso? O que te impede? Outro pensamento também. Estou velha e não sou mais desejável. De novo, o que é estar velho? Né? É uma idade? É a questão do corpo? É a questão comparativa com uma outra pessoa? Desejável para quem? Para você mesma? Você não se considera desejável? Ou você acha que os outros não consideram você desejável? Outro pensamento. Me aposentei e estou fadado a ficar em casa direto. Esse é um pensamento muito corriqueiro que se tem após a aposentadoria. E aí isso traz também que, bom, a aposentadoria força alguém a ficar em casa o dia inteiro, que você, quando você está aposentado, você não tem outras opções, não dá para fazer mais nada. E outra, ficar em casa direto é uma coisa tão ruim assim, né? Você gostaria de sair, então por que você não sai? Né? Então, são alguns questionamentos que a gente pode fazer com frases bem simples, bem banais, que a gente escuta bastante até no consultório ou, enfim, de uma maneira geral na sociedade. A psicoterapia ela não tem um tempo específico, a duração da psicoterapia é relativa, vai depender da pessoa, vai depender, né, desse paciente, as demandas que ele vai trazer, vai depender do engajamento dessa pessoa, vai depender do profissional que vai estar atuando com ela. E não existe, assim, existem protocolos, né? Em pesquisa a gente trabalha muito isso, protocolos, mas obviamente que na clínica a gente pode adaptar algumas coisas, né? Então é importante que a gente não prometa nada. É importante que a gente consiga, como tem ali, né, objetivos, a gente ser muito pé no chão, a gente perguntar o que esse paciente ele espera da psicoterapia e a gente explicar para ele o que é a psicoterapia, para a gente tentar unir, para a gente tentar colocar os dois, a expectativa, né, unida à realidade. A gente vai trabalhar valores, crenças do ontem e do hoje, né? E sempre pensando mais à frente. E muitas vezes é isso que acontece. O idoso ele chega falando: eu sou idoso, eu não tenho mais perspectiva para o futuro. Gente, se a gente pensasse assim, desde quando a gente nasce, o nosso, qual é o nome daquela, a nossa ampulheta, desde quando a gente nasce, a nossa ampulheta já está lá com a areia descendo. A gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente pode morrer com 1 ano, pode morrer com 10, com 60, com 80, com 90. Então, e ainda mais hoje em dia, aqui no Brasil, que a gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado, a gente tem sempre que pensar e se programar não para amanhã ou depois, mas para um futuro mais para frente mesmo. E também a psicoterapia ela trabalha distorções, né, e pensamentos que não são funcionais. E aqui eu coloquei, acho que dá para ver aí, um material que eu uso muito no consultório para explicar, para fazer uma psicoeducação a respeito das distorções cognitivas. E aí, o que eu faço? Eu apresento várias distorções e dependendo, né, do que aquele paciente está me trazendo, a gente vai identificando nas falas dele essas distorções. Então, por exemplo, acho que a mais falada, né, acho que em todos os pacientes que aparecem, é a leitura mental. A gente sempre sabe o que o outro está pensando, né? E por isso a gente nunca pergunta para o outro. E aí fica eu pensando que você está pensando alguma coisa e o outro está pensando que eu estou pensando alguma coisa e ninguém se entende, né? Então, só para exemplificar, né, distorções cognitivas todas as pessoas vão ter, né? Mas é importante que a gente identifique o momento em que a gente
estiver apresentando uma distorção e trabalhe isso, né? Situações estressantes acontecem em qualquer etapa da nossa vida. Então, assim, com 20 anos, pode acontecer uma situação estressante e eu lidar com ela de uma maneira, né? Então, digamos que no trabalho eu tenha feito alguma coisa, meu chefe não gostou, me deu um grande esporro, né? Reclamou bastante do meu trabalho, deu um prazo para mim até o final daquela semana, e aí eu tive que me virar, e no final de semana eu entreguei um trabalho maravilhoso, ele me elogiou. Então, aquilo foi uma situação estressante, foi uma situação adversa, que eu tive que lidar com aquilo, tive que trabalhar, tive que buscar o que eu iria fazer com aquilo, e, ok, tive um bom resultado no final. Então, eu aprendi que numa situação daquela, numa situação dessas, eu teria que agir de determinada maneira. E aí eu desenvolvi uma habilidade adequada àquele momento. Mas aí, com 40 anos, outras situações estressantes podem aparecer para mim. Não podem ser as mesmas ou podem ser diferentes. E aí eu vou ter que criar novas estratégias para lidar com esses eventos negativos. Mas eu aprendi lá atrás uma maneira de se fazer. E conforme o tempo foi passando, eu fui acumulando estratégias. Então, se eu tinha, lá com os meus 20 anos, situações estressantes, né? Situações adversas, que eu precisava aprender a lidar para seguir em frente, aos 40 anos eu também vou ter, aos 60 anos eu vou ter, aos 80 anos eu também vou ter. Então, é importante que a gente crie, elabore estratégias para lidar com esses eventos negativos e não simplesmente a gente se conforme com eles, né? Então, normalmente, quando a gente é mais novo, a gente não deixa isso acontecer, né? Por que na velhice a gente vai deixar? Por que a gente não vai trabalhar isso, né? E aí, falando especificadamente da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, eu até coloquei esse livro, porque esse livro é muito maravilhoso, eu gosto bastante dele, ele aborda diferentes aspectos dentro, né, do envelhecimento, como que a gente pode utilizar a terapia cognitivo-comportamental, é bem bacana. E, assim, de uma maneira bem resumida, o que a TCC, como a gente chama, né, terapia cognitivo-comportamental, a TCC, quais são os pilares dela, né? A gente trabalha sempre o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, vai ter uma situação em que a gente vai parar e pensar, essa situação, o que essa situação te remete, né? Qual é o pensamento que você tem quando essa situação acontece? E aí, qual é a emoção que essa situação gera em você? Qual é o comportamento que você vai ter a partir disso? E aí a gente começa a trabalhar essas questões a partir de situações que vão acontecendo. E é importante, de novo, frisar que são sempre as experiências passadas que são importantes da gente entender como que a gente age hoje e como a gente provavelmente vai agir no futuro, né? Essas experiências passadas, elas acabam desenvolvendo crenças centrais sobre a gente, sobre os outros e sobre o mundo. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai criando essas crenças sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas que, né, fazem parte do nosso convívio e sobre o mundo em que a gente está de uma maneira geral. E aí essas crenças centrais, elas vão levar a crenças condicionadas e a estratégias, né, compensatórias, que podem ser adaptadas ou não para o nosso momento atual. Essas estratégias, elas podem ter sido boas lá atrás, mas hoje não serem boas. E aí elas não vão ser adaptadas, elas vão ser desadaptadas à nossa realidade. E aí isso vai influenciar o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Então, talvez algo que eu fiz lá atrás e que deu certo, se eu repetir hoje, não dê. Mas eu preciso ter essa noção, eu preciso ter esse insight, né? De saber que hoje é um momento completamente diferente de ontem, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás.
Então, por exemplo, a gente pode ter um pensamento de sou muito velho para fazer psicoterapia. Então, a nossa crença, ela pode estar muito relacionada que o idoso, ele é aquela síndrome da Gabriela, o idoso ele não muda. O idoso ele tem ideias muito rígidas. O idoso ele não tem que falar dos seus sentimentos. E a partir dessa crença eu vou pensar, eu como já tenho 60 anos, sou idosa, eu sou muito velha para fazer psicoterapia. E a partir desse pensamento, eu posso ficar triste, eu posso ficar frustrado, eu posso ficar né, mais na minha. E aí o meu comportamento vai ser, ao invés de eu buscar uma ajuda, buscar uma psicoterapia, eu vou ficar sofrendo sozinha. Né? Eu vou engolir aquilo e aquilo dali eu não vou trabalhar. E aí, esse meu pensamento de ser muito velho para fazer psicoterapia me gerou tristeza, me gerou medo e me fez não buscar uma psicoterapia, ficar com os meus sentimentos, né, com as minhas angústias, com os meus problemas para mim mesma e me frustrando com aquilo. Um outro pensamento é: não vou aprender mais nada de novo neste ponto da minha vida. Então, uma crença que a gente pode tirar daí é que idoso não aprende nada, idoso só tem perdas. Com a velhice, a gente só vai perder, a gente só tem coisa negativa com a velhice. E aí, quando alguma situação acontece, o nosso pensamento na hora é: não vou aprender mais nada de novo neste ponto da minha vida. E aí, de novo, isso pode gerar, né, uma tristeza, raiva, angústia. E a gente, ao invés da gente talvez, eu queria muito aprender uma língua, mas eu não vou conseguir aprender uma língua se eu estou velho. Então, o meu comportamento vai ser de não procurar uma escola de línguas para aprender uma nova língua, para aprender o inglês, para aprender o espanhol. Por quê? Porque a minha crença diz que eu, na minha idade, que a idade onde eu estou nesse momento, ela faz com que nenhum idoso aprenda nada. Então, eu vou ficar lá me desgastando à toa. Então, eu nem vou procurar, porque idoso não aprende mais nada, né? Então, isso tudo são coisas que a gente trabalha na psicoterapia. A conceitualização cognitiva é muito importante, a gente entender essa conceitualização é a maneira como a gente vai trabalhar, né? Uma estratégia, né, que a gente tem para chegar até esses pensamentos, para chegar até essas situações, né? Então, vai ter um evento, a gente vai passar para as nossas crenças e essas crenças vão ter consequências. É importante a gente saber quando, como, onde o comportamento acontece. Então, se essa pessoa, por exemplo, aquela pessoa que fala que não, eu não quero aprender, não vou aprender uma nova língua, né? Quando que acontece isso? A pessoa, ela vê uma reportagem, ela vê uma propaganda na televisão, fica muito triste, e aí, enfim, por ela não acreditar, né, que ela seja capaz, ela vai ficar frustrada porque ela vê outras pessoas conseguindo aquilo. Se alguém comenta alguma coisa com ela pode ser grosseira com essa pessoa, ela pode simplesmente sair da conversa, porque ela, de fato, está reagindo a um pensamento que ela teve. E aí, a gente começa a perceber qual é o padrão cognitivo dessa situação, né? Qual é o padrão cognitivo daquela pessoa nessas respostas que ela dá, e respostas no sentido de comportamento que não precisa nem ser verbal, né? Ela pode simplesmente fazer alguma coisa sem pensar exatamente no que ela está fazendo, né? Ser uma coisa bem do pensamento automático que simplesmente acontece. E, obviamente, a partir do momento que a gente percebe isso, a gente faz uma psicoeducação. A gente explica para ela o que está acontecendo, a gente explica a ela todo esse funcionamento para que ela entenda que é algo que pode sim ser trabalhado. E aí, quais são os objetivos? A gente pode ter N objetivos diferentes na psicoterapia específica com a terceira idade, né? A gente pode adaptar o idoso às alterações decorrentes do processo de envelhecimento.
A gente pode naturalizar o processo de envelhecimento quando a pessoa não aceita, né? Ela não aceita que ela envelheceu, ela não quer aceitar isso. Desenvolver a habilidade do idoso, falar sobre si, sobre os seus problemas, ter uma maior consciência de si, dos seus desejos, né? De aprender exatamente a expressar os seus sentimentos, porque muitas das vezes ele nunca fez isso durante a vida, né? Buscar desenvolver, quando possível, autonomia e independência desse idoso, né? Para ele entender que ele é capaz, quando, né, é possível, que ele é capaz, que ele pode fazer as coisas sozinho, que não é uma idade cronológica que vai estabelecer isso, né? Melhorar a autoestima e o autocuidado, e aí isso vai promover um envelhecimento mais saudável. Aliviar a ansiedade, a depressão e a insegurança, caso essas questões existam, né, no idoso. Reduzir os comportamentos desadaptativos, facilitando um melhor relacionamento familiar. Então, muitas das vezes a gente vê idosos, né, que têm determinados comportamentos, enfim, que antigamente podiam ser aceitáveis, mas hoje trazem algum tipo de desconforto para a família ou para, enfim, amigos, e ele não consegue perceber que ele, em contextos diferentes, ele precisa agir de maneiras diferentes. Instrumentalizar o paciente a compreender o seu funcionamento, saber como lidar. E isso é muito interessante porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar isso no idoso, cada pessoa ela vai ter um funcionamento, né? Mas ela pode não saber que funcionamento é, ela pode não ter essa noção de como que ela está agindo, o que ela está fazendo, para onde ela está indo, o que que ela quer. Então, a partir do momento que a gente pontua isso para ele, ele pode, pô, sim, eu quero continuar dessa maneira, não, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Aumentar ou reduzir o efeito protetor da família, então a gente identificando que sim, aquele idoso ele tem uma dificuldade, ele está com algum problema, ele precisa mais, né, do acompanhamento daquela família, ou então o contrário, não, aquele idoso ele tem autonomia, ele tem independência, então vamos sentar e conversar com a sua família, ou então vamos conversar entre nós para que você tenha essa autonomia de conversar com eles e explicar o que você está sentindo, o que você está pensando e explicar o porquê que você age da maneira que você age, e orientar e dar suporte aos familiares e cuidadores de idosos quando, de fato, eles têm dúvidas, né? Quando eles têm questões relacionadas ao idoso, eles querem entender melhor essa fase, né? Que eles não estão passando, essa fase que eles já passaram. E aí, muitas das vezes, vem a questão de uma cura, vem um objetivo, aquilo que eu falei lá na frente com relação o objetivo pé no chão, né? Muitas das vezes, o paciente ele vem falando, eu quero ser curado. Quando, na verdade, o que a gente tem que buscar é adaptação. A velhice não é uma doença que precisa ser curada. Algumas doenças e alguns transtornos podem acontecer, podem não ter cura também, mas a gente pode trabalhar com a psicoeducação, a gente pode trabalhar com estratégias, a gente pode trabalhar com técnicas para que aquele idoso ele saiba lidar melhor com as situações, com as questões que aparecerem. E aí esse é um grande objetivo, né, de adaptação. Porque a adaptação mostra que o tempo todo a gente pode mudar, a gente pode fazer coisas diferentes, né? A gente pode melhorar, a gente pode se desenvolver, que é aquilo que eu sempre falo, né? O envelhecimento, ele não é algo contrário do desenvolvimento, mas ele é algo contínuo ao desenvolvimento. E aí eu fecho hoje, mais uma vez apresentando, né, todos os nossos contatos e fazendo aqui uma divulgação do nosso site que está no ar. A gente ainda está colocando alguns materiais lá, mas temos uma lista de contato, então as pessoas que se inscreverem lá podem receber automaticamente no e-mail, sempre quando a gente
atualizar, né, o site, sempre quando a gente colocar uma data de evento, sempre quando a gente colocar um post diferente lá. Então, é isso. Eu vou finalizar aqui a apresentação.